Alexandre de Moraes tira sigilo do relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe. Fernando Haddad anuncia novo pacote de corte de gastos. Ou pelo menos intenção de corte de gastos. O que vale, eu sou Magno Cal e o que vale é a intenção. Já deixa o seu like, comente, compartilha esse episódio, se inscreva no canal, seja no YouTube ou nas plataformas de podcast. Está começando o Livrescast. Magno, hoje é daqueles episódios pra gente deixar todas as torcidas felizes. Ou pelo menos as duas grandes torcidas nacionais, e não é Flamengo e Corinthians de que estamos falando. Estamos falando dos lulistas e dos bolsonaristas. Nossa pauta tá como? Se você não gosta do Bolsonaro, você assiste a primeira parte. Fica com a gente agora, porque agora a gente vai falar mal do Bolsonaro. Mas se você, por acaso, não gosta do Lula, você já pula para a segunda parte, porque na segunda parte a gente vai falar um pouco mal desse novo pacote de gastos, de corte de gastos, que na verdade é um pacote de gastos do governo federal. Então, já pode escolher a parte do Livrescast que você quer assistir de acordo com sua preferência político-eleitoral. Agora, se você não gosta de nenhum populista e quer assistir o episódio inteiro, a gente também lhe convida para, além de assistir o episódio, entrar no nosso site em eusoulivres.org/participe para se tornar um associado livre. E se você for um associado avançado ou acima dos avançados, você recebe mensalmente em sua casa a Box Livres, que contém sempre um conjunto de presentinhos, tem textos, tem camisetas, tem adesivos, tem bastante coisa interessante, né? Para quem gosta de liberdade por inteiro e populismo nenhum. Exatamente. E também para quem gosta de ajudar o nosso trabalho. Nós somos uma organização que sobrevive exclusivamente de doações e você se tornando um associado livre, você também contribui para a permanência e a continuidade do nosso trabalho. Seja na defesa da liberdade política e, portanto, da democracia liberal, seja na defesa da liberdade econômica e, portanto, da economia de mercado, que estiveram ambas ameaçadas aí pelo noticiário nos últimos dias. Exatamente, não falta trabalho no Brasil, então se você deseja fortalecer esse nosso trabalho, faça uma doação ou torne-se um associado livres. Magno, vamos falar dos golpistas primeiro? Vamos. Alexandre de Moraes finalmente tirou o sigilo da investigação conduzida pela Polícia Federal e ficou muito claro que, para além de baderneiros no 8 de janeiro, nós tivemos, entre a derrota de Bolsonaro em 2022 e a posse de Lula como presidente, militares, portanto, funcionários públicos, pagos com o nosso dinheiro de impostos, exatamente, tramando o assassinato da chapa eleita e do ministro Alexandre de Moraes que presidiu o TSE. Isso. É bem doido, né? E bem ruim. Se fosse... já é ruim, já seria ruim se fosse um civil qualquer, se fosse um doido, não faz exatamente parte da nossa tradição democrática, apesar da nossa tradição democrática ser um tanto recente, mas não é uma característica da vida política em nível federal no Brasil esse tipo de acontecimento, né? A gente, de 85 para cá, alguns países ao nosso redor tiveram problemas com assassinatos de candidatos e violência política em níveis que a gente nunca teve. O Equador teve um candidato assassinado no ano passado, mas isso não era parte da nossa vivência. Aí agora a gente tem não apenas alguém tramando isso, ou um grupo tramando isso, mas um grupo de militares. E não só um grupo de militares, mas de militares que faziam parte da estrutura de governo de Jair Bolsonaro. Algumas coisas importantes nessa, além do óbvio, né, que uma trama golpista é um absurdo. E que assassinato é ruim. E que assassinatos, exatamente, e que assassinatos são absolutamente reprováveis por quaisquer que sejam os motivos.
algumas coisas aconteceram. Acho que, primeiro, a confirmação de uma história que a gente já tinha sido noticiado, acho que pela Maria Cristina Fernandes, do Valor, em 2023, de que teria havido uma reunião de teor golpista entre Bolsonaro e os chefes das Forças Armadas e que o chefe do Exército teria dito ao Bolsonaro que se ele fosse fazer qualquer coisa contra a estabilidade democrática, ele seria obrigado a prendê-lo. Então, nós tivemos o comandante do Exército ameaçando prender o presidente da República. O general Freire Gomes, que vale lembrar, o comandante do Exército nomeado pelo próprio Bolsonaro. Exatamente. Assim, é uma atitude louvável, não deixa. Ele simplesmente estava cumprindo a obrigação dele, porque, obviamente, a ação de alguém nessa posição, frente a uma ameaça à democracia, é exatamente essa. Deveria prendê-lo, é grave, porque era o presidente no exercício do cargo. E essa conversa foi confirmada pelo comandante da Aeronáutica. Então, nós tivemos essa proposta sendo levada, uma proposta golpista sendo levada ao comandante do Exército, que a rejeitou e ameaçou prender o presidente da República em exercício do cargo. E nós tivemos o comandante da Aeronáutica, que não apenas recusou também a proposta, mas também confirmou. Para mim, essas duas declarações, os comandantes do Exército e da Aeronáutica, acho que são insuspeitos de serem petistas, militantes, lulistas. Comunistas infiltrados. Exatamente. Insuspeitos no comando das forças pelo próprio Bolsonaro. Acho que são insuspeitos de serem petistas. Acho que os dois confirmarem que foram apresentados a uma proposta de subversão democrática pelo próprio presidente da República já é gravíssimo. Nós tivemos o caso em que os dois chefes da Aeronáutica e do Exército se encontram separadamente com o ministro da Defesa e fazem diretamente a pergunta ao ministro da Defesa se o plano apresentado a eles implicaria que Lula não tomaria posse. E são recebidos com um silêncio, implicando que a resposta era afirmativa. Nesse momento, os dois chefes das Forças Armadas deixam a reunião. Dizem, inclusive, que não receberão nenhum material que foi apresentado a eles. E, em terceiro lugar, a gente, pela primeira vez, vê uma conexão do 8 de janeiro e dos acampamentos com uma estratégia mais ampla. Ou seja, até o momento, enquanto o processo corria em sigilo com as informações que nós tínhamos, a gente acreditava, pelo menos eu acreditava, e acho que a maioria das pessoas que analisavam a situação, que aquelas eram manifestações, claro que financiadas por pessoas, cuja manutenção foi feita com arrecadação de dinheiro, mas manifestações de militantes que acreditavam que poderia acontecer alguma coisa. Bem, é como se tivessem sido reunidos para esperar a chegada de uma nave espacial, que no caso seria um golpe de Estado, mas que era apenas uma ilusão doida e que, enfim, que acabou chegando numa depredação porque a polícia levou as pessoas até a Praça dos Três Poderes sem poder contê-las. E aí o ímpeto da multidão acabou... O que a gente observa no relatório da Polícia Federal é que havia pessoas que fizeram a conexão entre a trama golpista e os acampamentos e o 8 de janeiro. Especialmente o general Mário Fernandes, que era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República. E que está preso. Que está preso nesse momento, que tinha acesso direto ao Palácio do Planalto, porque era um funcionário do Palácio do Planalto. Inclusive, imprimiu conteúdo golpista nas impressoras do Palácio do Planalto. Oficiais. Exatamente. Pagamos também pela tinta da impressão. Pela tinta da impressão dos projetos golpistas. E esse cara não apenas tinha fotos dele no celular dele, que foi apreendido pela polícia, nos acampamentos, ao lado de lideranças dos acampamentos, como houve diversas mensagens trocadas entre ele
e lideranças que mantinham os acampamentos e ainda outras mensagens que falavam sobre a necessidade de sinalizações que viessem do próprio presidente da República para manter os acampamentos engajados. Mensagens que, inclusive, comemoram como o presidente dando um sinal positivo para o plano, uma declaração de Bolsonaro, se eu não me engano, em 9 de dezembro, que depois de muito tempo calado, ele sai ali naquele cercadinho e fala: algo vai acontecer aí. Não percam a fé, porque algo vai acontecer. E fica muito claro com o conteúdo revelado por esse relatório da Polícia Federal, que não foi uma aparição maluca, isolada, era algo que se articulava pelas mensagens trocadas com a própria dinâmica de engajamento da manutenção dos acampamentos. E parece muito claro que Bolsonaro seguiu acreditando na ideia de fraude por muito e muito tempo. Primeiro, o procedimento de Jair Bolsonaro após a eleição não é normal, né? O político que perde a eleição, ele em geral vai dar uma satisfação aos eleitores, vai agradecer o apoio. O Bolsonaro simplesmente sumiu, não falou nada. Desapareceu. Passou semanas sem falar nada. Quando ele finalmente aparece, esperam que ele irá reconhecer a derrota. E ele não reconhece a derrota. Quem vem falar depois é o Ciro Nogueira, que vai falar e dizer que vai começar a transição, falar alguma palavra sobre transição. O Bolsonaro não fala nada sobre transição. As organizações do governo Bolsonaro começam a transição antes do presidente admitir a derrota, o que é absolutamente fora do ritual da democracia, e rituais na democracia são importantes. E ontem, a gente está gravando isso na quinta-feira, ontem saiu uma reportagem sobre um jantar que teria acontecido com outros participantes, mas com a presença do Toffoli e do Bolsonaro. O Toffoli era conhecido no Palácio do Planalto como Rivotril, porque diziam que ele sempre conseguia acalmar Bolsonaro quando conversava com ele. E Toffoli, em algum momento, teria perguntado a Bolsonaro se ele achava que os generais de 4 estrelas deixariam um capitão comandar uma ação dessas. Não aparece na reportagem qual foi a resposta de Jair Bolsonaro, mas o que aparece na reportagem é que a data era 19 de dezembro e que Bolsonaro seguia acreditando que as eleições tinham sido fraudadas, mesmo com o relatório do PL mostrando que não havia nenhum indício de fraude e mesmo com o relatório da defesa encomendado pelo próprio Bolsonaro também mostrando que não havia indício de fraude. E vale dizer, há a decisão objetiva do presidente Jair Bolsonaro de atrasar a divulgação deste relatório. Exatamente. Justamente para a manutenção do engajamento das pessoas que estavam nos acampamentos. Ou seja, o relatório da Polícia Federal, mais do que indícios, traz algumas provas concretas da conexão dos pontos. Né? E alguns testemunhos bastante valiosos. Você tem o chefe do Exército, o comandante do Exército, nomeado por Jair Bolsonaro, confirmando o teor dessa conversa. Você tem o comandante da Aeronáutica, indicado por Jair Bolsonaro, também confirmando o teor. São literalmente membros das Forças Armadas, do mais alto nível das Forças Armadas, confirmando que tiveram uma conversa de teor golpista com o presidente da República em exercício. Não sei como Jair Bolsonaro sai dessa, a não ser, claro, que desacredite o testemunho, que chame de mentirosos os comandantes das Forças Armadas. Então, além de muitos outros indícios, além de todo o entorno de Jair Bolsonaro, Braga Neto está envolvido, General Heleno está envolvido, Mauro Cid é o ator principal dessa articulação toda, além de Felipe Martins e outras pessoas conectadas a Jair Bolsonaro. Não tá bonito para Bolsonaro. E acho que os argumentos para defendê-los estão cada vez mais complicados, né? Cada vez mais escassos, porque nós tivemos um relatório da Polícia Federal de 800 e poucas páginas
mostrando como essa trama foi articulada. E havia 5 núcleos de ação, segundo o relatório da Polícia Federal, para fazer com que o plano do golpe fosse adiante, sendo um desses núcleos exatamente de tentativa de pressão para o engajamento de novos militares. Exatamente. E nesse sentido, há mensagens que comprovam a articulação envolvendo funcionários do governo Bolsonaro para pressionar tanto o general Freire Gomes como o almirante Batista Júnior, que são os chefes, respectivamente, do Exército e da Aeronáutica, que se opunham ao golpe. Inclusive com mensagens do próprio general Braga Neto, que foi ministro da Defesa, ministro da Casa Civil e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, mandando as pessoas pressionarem esses dois chefes das Forças Armadas, inclusive com menções como traidores da pátria. É absolutamente inacreditável. Você tem pessoas do mais alto escalão das Forças Armadas e do governo federal. Nós temos... E da chapa perdedora. Exatamente. O Braga Neto ocupou cargos da mais alta relevância. Talvez o ministro-chefe da Casa Civil seja a posição mais poderosa do Palácio do Planalto, da esplanada dos ministérios, abaixo do presidente da República. E foi o candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro. Estava pressionando para a adesão ao golpe de chefes das Forças Armadas que estavam relutantes em aderir. Não relutantes, estavam se recusando em aderir. Outro ponto interessante é que um dos implicados nesse grupo de pressão é Paulo Figueiredo, o neto do general Figueiredo, que trabalhou em alguns veículos de mídia e que agora é um podcaster e estava se dizendo perseguido e tudo, e não havia até o momento qualquer indicação que ele estivesse envolvido em qualquer prática, a não ser da opinião maluca. Da opinião maluca e do incentivo ao pessoal doido de 8 de janeiro, mas que aparece como um dos membros articuladores junto aos militares da ativa, né, para fazer com que esse movimento ganhasse corpo. As opções para Jair Bolsonaro daqui para frente me parecem as seguintes. Uma é negacionismo. A gente já viu isso acontecer com a Lava Jato, né? A Lava Jato produziu inúmeras provas contra políticos, inclusive contra o presidente Lula, e os militantes da esquerda seguiam infinitamente, cegamente, argumentando que não havia provas contra os políticos afetados pela Lava Jato. Seria tudo uma conspiração da CIA para sucatear a Petrobras e vender o grande petróleo do pré-sal a preço de banana para o tio Sam. E destruir as empreiteiras brasileiras tadinhas, tão inocentes, que jamais tiveram um departamento da propina dentro de dentro do seu organograma. Coitadas. Então, o negacionismo é possível. E outra opção seria você tentar justificar que a democracia é pior do que a ditadura. E, nesse sentido, é curioso lembrar que esta semana Bolsonaro deu uma declaração onde ele diz: não tratamos de golpe, apenas de estado de sítio. Isso, exatamente, porque o estado de sítio é uma coisa que, do nada... Como se o estado de sítio também não suspendesse... Como se não fosse o golpe do estado de sítio. Como se o estado de sítio fosse uma coisa, tipo, uma decisão tomada pelo presidente da República porque ele acha que a eleição foi roubada, mesmo sem ninguém comprovar nada, mesmo sem nenhum indício, mesmo que o Ministério da Defesa do governo dele mostre que não há motivos, mesmo que o partido dele mostre que não há motivos. Bem, né, não é normal e a gente não pode tratar isso como normal. Vale dizer que declarar que a ditadura é melhor do que a democracia está plenamente alinhado a quem Bolsonaro sempre foi, desde sempre.
Jair Bolsonaro, se for provado mesmo que ele estava envolvido numa articulação golpista, não terá mentido para ninguém. Não terá mentido para ninguém. Bolsonaro tinha em seu gabinete fotos dos ditadores militares brasileiros. Bolsonaro defendeu executar o presidente Fernando Henrique porque privatizou a Vale. Bolsonaro defendeu medidas absolutamente escabrosas durante sua vida política. Ele nunca fingiu ser uma pessoa antiditadura. Dedicou seu voto no impeachment de Dilma Rousseff a brilhante Ustra, um torturador, reconhecidamente torturador. Então, não há nenhuma surpresa exatamente. Há surpresa, talvez, com a ousadia de pessoas em cargos tão relevantes ousarem elaborar um plano desse. Mas ele nunca mentiu para ninguém. É impressionante. E vale dizer que Bolsonaro costuma usar a expressão que gostaria de que tudo fosse feito dentro das 4 linhas da Constituição. Mas a interpretação constitucional de Jair Bolsonaro é um tanto peculiar. Vale lembrar que ele sequer reconhece que a ditadura militar brasileira foi uma ditadura, né? Ele trata como se tudo tivesse ocorrido dentro da ordem constitucional normal, porque haviam atos institucionais tal qual o estado de sítio que ele desejava decretar. Ou seja, o conteúdo político que Bolsonaro representa é a negação em muitos aspectos da liberdade política. E aí, eu acho que vale a pena dizermos, como livres, tendo a história que temos, que, bem, não faltou aviso. Exatamente. E que a defesa da liberdade precisa ser resgatada do sequestro a que ela foi submetida pela retórica bolsonarista. Alguém que defende a ditadura, alguém que defende torturador, alguém que defende o estado de exceção, alguém que não aceita a derrota no jogo democrático, jamais será um legítimo representante do valor tão belo da liberdade na política. Exato, e acho que eu entendo os incentivos da política e os incentivos políticos para que participantes do processo eleitoral se aliem a quem eles acham que pode lhe transferir votos. Então, eu entendo, como observador da política, por que políticos desejam se aproximar de Jair Bolsonaro, mas a oposição à esquerda no Brasil não pode ser capturada por um cara que é golpista, não pode ser capturado por alguém desse quilate. Porque alguém desse quilate tem um apelo limitado. Tem um apelo limitado. A maioria dos brasileiros prefere a democracia à ditadura. Esse membro da política pode transferir votos para eleger alguns deputados, até governadores. Mas ele tem um apelo limitado. Ele não transmite nenhuma possibilidade de futuro. Pode ser que no curto prazo o Bolsonaro seja um asset eleitoral importante para os políticos, mas é inacreditável que a centro-direita brasileira não consiga encontrar ninguém democrata para representá-la. E é um absurdo observarmos como se acovardam os políticos do centro à direita em pensar ou formular um plano alternativo para disputar a direita com Bolsonaro, mesmo que seja no médio prazo. Mesmo que seja para daqui a 10 anos, alguém precisa pensar que esse cara não pode ser o representante de certos valores. Até porque esses valores são incompatíveis na prática com o regime político fechado. A sociedade aberta é incompatível com o regime político fechado. A democracia, a economia de mercado, a complexidade de uma sociedade como a brasileira, que precisa prosperar. Então, o que a gente precisa é de mais prosperidade, o que tem a ver com mais complexidade do ponto de vista da composição do mercado brasileiro, da sociedade brasileira. A gente precisa de mais diversidade, de mais desenvolvimento, e tudo isso é incompatível com um modelo político fechado, unidimensional, onde ou você compra a minha cartilha autoritária ou você é inimigo da pátria. Isso. Enfim, espero que
estejamos mais perto do que longe de virar essa página. Espero que a gente tome medidas para reforçar a barreira entre os militares, as Forças Armadas e a política. O Brasil acabou, em termos históricos, acabou de sair de uma ditadura militar. É inadmissível que nós vejamos esse processo acontecer novamente. E nós tivemos uma aproximação bastante significativa durante o governo Jair Bolsonaro. Nós temos muitos militares ou ex-militares hoje no parlamento e nós temos uma tradição nas Forças Armadas brasileiras que também precisa ser endereçada pelos chefes civis. Os ministros, o presidente da República precisa endereçar a tradição das Forças Armadas brasileiras de exaltação ao período antidemocrático ditatorial comandado pelas Forças Armadas no Brasil na segunda parte do século XX. O Exército, a Aeronáutica e a Marinha devem ser proibidos de ensinar para os seus soldados, seus cadetes, que o regime ditatorial liderado pelos militares com participação dos civis foi uma revolução. Foi um regime ditatorial, algo que nós desejamos evitar no futuro e não um momento glorioso da nossa história. O governo brasileiro, se precisava de um gancho para tomar atitudes nesse sentido, precisa aproveitar essa oportunidade e conter esse tipo de atitude, o tipo de autoridade completamente desproporcional e fora das 4 linhas da Constituição, que a Constituição reserva para as Forças Armadas dentro da política brasileira e dentro da vida social brasileira, né? Nós que há muitos anos promovemos aqui iniciativas para livrar os jovens do alistamento militar obrigatório e do serviço militar obrigatório, né? Acho que são oportunidades para a gente discutir essas questões ligadas às Forças Armadas que são tão difíceis de avançar politicamente no Congresso Nacional, porque há muitos apoiadores do militarismo e do protagonismo dos militares dentro das casas legislativas. Não à toa, em breve, o Livres lançará uma nota técnica recomendando medidas para ampliar o escopo democrático dentro das Forças Armadas. Exatamente. Ser transformado culturalmente. Outra coisa que precisa ser transformada culturalmente nesse país é a cultura da gastança com dinheiro público. Magno, depois de muitos meses, poderia até falar em anos, de expectativa, afinal de contas, desde o início do governo Lula, se fala sobre a necessidade de encarar o desequilíbrio das contas públicas e passamos muito tempo ansiando um pacote de corte de gastos que estaria sendo minuciosamente discutido dentro do governo Lula. O ministro Fernando Haddad chegou a cancelar uma viagem cerca de 20 dias atrás que ele faria para a Europa para poder se dedicar a esse anúncio. E esta semana, finalmente, tivemos um anúncio. Mas a montanha pariu um rato? A montanha pariu alguma coisa. Eu acho que a nossa análise do pacote de corte de gastos seria um pouco diferente se a gente tivesse sido apresentado apenas ao pacote de corte de gastos. A gente estaria debatendo se 70 bilhões de reais em 2 anos é um valor que faz alguma diferença, se é um valor muito tímido. Se é coerente com os itens que o governo levanta, porque há quem diga que algumas contas podem estar superestimadas no potencial de corte e subestimadas no potencial de gasto. A gente tem alguns costumes na vida política brasileira. Então, a estimativa de uma obra pública é sempre subestimada e a possibilidade de arrecadação com uma nova medida tende a ser sempre superestimada. E nesse caso, pode estar acontecendo uma supervalorização de algumas medidas que, em tese, arrecadariam mais do que podem, de fato, arrecadar, mas essa seria a discussão. Seria se os cortes foram tímidos,
se os cortes foram necessários, se os cortes foram o possível dentro da conjuntura política, de termos um governo que é abertamente favorável a mais gastos públicos, mas a discussão muda completamente quando você, paralelamente a um pacote de cortes de gastos, é apresentado a um pacote de reforma da renda e o principal enfoque é a isenção de pagamento de imposto de renda, pessoa física, a todo mundo que ganha menos de 5 mil reais. O ministro Fernando Haddad disse que esse debate é assodado, é fora de hora, e que nós deveríamos estar discutindo isso no ano que vem, mas quem começou esse debate foi o chefe dele, foi o governo que ele faz parte, e que estava na declaração de Fernando Haddad à noite e no documento liberado pela comunicação do governo à tarde. Então, se o debate foi assodado, quem provocou o debate foi o próprio governo, possivelmente de forma proposital, para aliviar, junto à sua base, a discussão sobre o corte de gastos. Isso é um ponto interessante, porque do ponto de vista da dinâmica interna do governo, a gente já falou algumas vezes aqui no Livrescast como a gente pode identificar pelo menos duas alas principais. Uma representada pelo ministro Fernando Haddad, pela ministra Simone Tebet, pelo ministro Renan Filho, que tem uma preocupação com a responsabilidade fiscal em manter as contas minimamente organizadas, e outra pelo PT raiz, ministro Padilha, a ala Rui Costa, Esther Dweck, Gleisi Hoffmann e toda essa ala mais tradicional do PT, que tem aquela velha ideia do governo Dilma de que gasto é vida. Isso. Nesse sentido, que tenha havido um anúncio de um corte de gasto seria supostamente uma vitória da ala da responsabilidade. Isso. Mas eles tiveram que entubar, junto desse anúncio, uma medida de reforma do imposto de renda. No fim das contas, acaba sendo uma vitória perdendo. Então, eles trouxeram a pauta do corte de gasto, mas foram obrigados pelo presidente Lula a trazerem junto a pauta deste outro grupo que compõe o governo. O que é que isso deve nos levar a interpretar sobre qual é o rumo concreto deste governo que tem duas alas e faz um anúncio tentando juntar dois lados que, no fim das contas, estão em conflito e não são exatamente conciliáveis. Não são conciliáveis, só são conciliáveis se você pensar sobre a questão política, sobre a questão econômica, que, em tese, seria a questão endereçada ontem no pacote de Fernando Haddad. As questões são, no mínimo, conflitantes e, no mínimo, deixam uma parcela significativa dos analistas, dos economistas, do mercado, confuso. Na melhor das hipóteses para o governo, há um erro bizarro de comunicação. Na pior das hipóteses, o governo queria anunciar um pacote de corte de gastos e acabou anunciando o aumento das despesas públicas. Porque não se sabe exatamente quanto se poderá gastar, se poderá cortar com essas medidas. A estimativa do governo são 70 bilhões, mas não se sabe o quanto o governo está abrindo mão em termos de receita com essa correção do imposto de renda. É claro que todo mundo deseja pagar menos impostos. É claro que é melhor para a sociedade pagar menos impostos. Mas, quando o governo está em déficit e está tentando cortar gastos para melhorar a sua condição fiscal, você ter a abertura de uma possibilidade grande de diminuição de receita, você está trabalhando contra o seu objetivo principal. Então, se a gente analisar isso politicamente, a gente pode pensar, ok, deu uma no cravo e uma na ferradura. Então, uma parte do governo ganhou e outra parte do governo ganhou também. Mas se a gente analisar sobre uma perspectiva de estratégia de governo, a soma foi, na melhor das hipóteses, zero. E
acaba que com a reação do mercado a esses anúncios, a gente viu o dólar bater praticamente R$6. Já bateu 6 hoje. Já bateu, Bateu olha 6. R$6. A nova escala, 6 por 1. 6 por 1. Segundo Gustavo Gobi, nosso coordenador de comunicação, o governo se inspirou no debate sobre a mudança da escala 6 por 1 e disse: vamos acabar com 6 por 1 no mercado de trabalho, vamos trazer para o câmbio. O câmbio já bateu 6 por 1, recorde histórico da moeda brasileira em relação ao dólar. E a pior cotação do real desde o plano real. Exatamente. E há uma questão, não adianta o governo dizer que é o mercado entrando em pânico. E os é um juros problema do futuros governo também já subiram. Então, na prática, esses dois indicadores econômicos já trazem uma piora de curto prazo no funcionamento da economia brasileira, afetando, sobretudo, os mais pobres, que supostamente seriam beneficiários da bondade suposta endereçada pelo governo. E também as pessoas das camadas médias. Se você pegar a renda do Brasil, quem ganha ali entre 3 e 5 mil reais não é exatamente pobre. Exato. E o governo estava pensando nessa camada porque é uma camada que tende a ser bastante favorável ao Jair Bolsonaro. Mas essas pessoas também consomem produtos que serão afetados pela alta do dólar. Essas pessoas também serão afetadas por essa reação ao mercado, que é compreensível. Porque o governo simplesmente não endereçou a questão que se esperava. O governo tem um problema de déficit e não foi apresentado. Olha, foi apresentado um pacote de corte de gastos de 70 bilhões em 2 anos. E teria sido uma outra discussão, teria sido um outro cenário, o mercado teria reagido de uma forma absolutamente diferente se a conversa ontem acabasse aí. E se o ministro Haddad fosse à TV e dissesse: olha, foi um período muito difícil, nós estamos fazendo esforços para ajustar as contas, nós conseguimos dessa vez encontrar aqui 70 bilhões em cortes em 2 anos. Olha, pode não ser o que todo mundo esperava, pode não ser suficiente nesse momento, mas é o melhor que nós podemos fazer. Teria sido uma outra conversa. A gente estaria tendo uma outra conversa hoje, o mercado teria reagido de uma forma absolutamente diferente. Mas, tendo colocado a questão do imposto de renda, o compromisso do governo, em geral, né, não necessariamente do ministro Fernando Haddad, mas dos ministros mais fiscalmente responsáveis desse governo. Mas a perspectiva em relação ao governo como todo não parece muito otimista para aqueles que desejavam, esperavam, torciam por uma mudança em termos de responsabilidade fiscal. Eu acho que vale a pena a gente tentar também dar um passo atrás e explicar por que o corte de gastos é tão importante, né? A gente vem num cenário onde, basicamente, as despesas do governo vêm aumentando ano a ano num ritmo que não é apenas maior do que aquilo que o governo consegue arrecadar, mas no ritmo que é maior do que o próprio crescimento da economia brasileira. Exatamente. Que é a capacidade das pessoas de pagarem os impostos, né? Então, se você cresce despesa muito além do crescimento da economia, você está literalmente pegando das pessoas uma parte maior do que elas estão produzindo, elas estão consumindo. O governo está crescendo além da nossa possibilidade de pagar. E isso está fazendo com que o governo opere em déficit. O governo está devendo, o governo está se endividando para permanecer existindo, para permanecer cumprindo suas funções. O governo está se endividando. E essa dívida, ou a gente paga em juros, e os juros vão ficando cada vez maiores, né? Porque se a nossa capacidade de pagar diminui, as pessoas só nos emprestarão dinheiro a juros mais altos. Ou então a gente vai ter que apelar de novo para a inflação. E aí o maior prejudicado é o mais pobre, que não consegue se defender através de mecanismos financeiros dos efeitos da inflação, né? Então, no fim das contas, um governo com contas desequilibradas é pior socialmente, não apenas economicamente, né? Exatamente. Não é uma questão de que a Faria Lima vai perder. É a Dona Maria que vai chegar no supermercado
e vai ter a banana mais cara e o feijão, o arroz, a carne e a picanha vai ficar mais longe da mesa dela. A inflação de alimentos já é bastante maior, tem sido já bastante maior do que a inflação oficial. Isso é uma coisa curiosa, porque muita gente não entende, né? Como o Brasil é um grande produtor agrícola e os alimentos estão tão caros, é justamente porque é a parte da economia brasileira mais integrada com o mundo. Então, se o câmbio fica descontrolado, passa a ser mais vantajoso vender no exterior do que no próprio Brasil. Então, o preço sobe junto com o dólar. Né? É claro, oferta e demanda. Mesmo o Brasil sendo um país que, de forma geral, é muito pouco integrado à economia mundial, mas o setor alimentício, seja da produção de alimentos, ou seja, da produção de verduras, frutas, grãos, o Brasil é um produtor integrado ao mundo. É um setor em que nós estamos desproporcionalmente integrados. E aí a gente compete com o resto do mundo, que está pagando muito bem com o dólar a R$6. E aí eu acho também que vale a gente trazer outro ponto, porque a gente falou, o ritmo dos gastos está aumentando ano a ano. E as pessoas muitas vezes não entendem o porquê, né? E a questão é que a gente tem alguns gatilhos no desenho institucional brasileiro de hoje que fazem essa despesa subir automaticamente, né? Isso. Seja por conta dos gastos obrigatórios com saúde e educação, então sempre que a arrecadação sobe, a gente é obrigado pela lei a gastar mais com saúde e educação, mesmo, isso é muito insano, né? Mesmo que os gestores na ponta sequer tenham um plano de como vão gastar. Às vezes chega a notícia, arrecadou mais esse mês, dá um jeito de gastar aí, porque o ano tá acabando. Tá acabando. E se tu não gastar de qualquer jeito, tu vai cometer um crime de improbidade administrativa. Então, o cara sai pintando a parede pela 50ª vez para gastar dinheiro e é surreal que a gente não consiga ter essa conversa, mesmo com um cenário completamente desequilibrado das contas. Né? Porque a gente tem um mito de que mais dinheiro necessariamente resulta em melhor qualidade dos serviços e que não há outras formas de se gastar um dinheiro que talvez possam, sei lá, quem sabe, vir a ser o melhor uso desse dinheiro. Talvez, olha, eu não estou nem dizendo que a gente deve cortar impostos imediatamente, que eu desejaria, claro. Mas não há um clima nem para revisão de gastos, não é só de corte de gastos, que é tão impopular dentro do governo que quando um ministro defende, o outro ministro vai e ataca outro componente do mesmo governo. É que nem uma revisão desses gastos, nem pensarmos, ok, mas vamos fazer uma avaliação dessas verbas aqui. Será que a gente precisa aumentar todos os anos? Será que o ritmo de crescimento precisa ser esse? Será que mais dinheiro tem significado melhora na qualidade? Se tem significado, qual é a proporção? Onde ele foi melhor utilizado? Nenhuma dessas questões. Então não há nenhuma disposição de rediscutir os nossos gastos. E aí, nessa questão, nessa linha, o corte de gastos está muito mais politicamente difícil do que a rediscussão. Se a rediscussão é impossível, um gasto substancial é ainda mais difícil. E, veja bem, o ministro Fernando Haddad estaria entregando um corte de 70 bilhões em 2 anos. Então, eu acho que boa parte da sociedade estaria dizendo hoje, olha, dado o governo que nós temos e as ideias que regem a maioria desse governo, 70 bilhões em 2 anos, tudo bem, é o que a gente consegue nesse momento. Apesar de haver controvérsias sobre o quanto os 70 bilhões vão ser realmente entregues. Exatamente. Né? Porque Exatamente. Na composição da forma como ele está prometendo cortar, por exemplo, há cortes no benefício de prestação continuada, que é um elemento ligado à Previdência, que nos últimos anos veio tendo uma expansão da concessão desse benefício muito maior do que havia antes, em boa medida, por decisões judiciais. Então, é aquele tipo de ajuste que no Brasil, como dizia o
como diz o ministro Pedro Malan, até o passado é incerto, tem que combinar com o judiciário, né? Porque às vezes a gente toma umas decisões de mudar uma regra de concessão de benefício, de questões de saúde, etc. E o judiciário continua. Vide a PEC do quinquênio, que aconteceu com o STJ essa semana também. Vide, né? A PEC do quinquênio, que o Congresso resistiu à adoção e o judiciário simplesmente adotou mesmo assim. E aí vale lembrar, para quem está acompanhando, que o quinquênio era um antigo privilégio de algumas carreiras da elite do funcionalismo, sobretudo do judiciário, de ter aumentos salariais automáticos a cada 5 anos, por isso quinquênio. Esse privilégio havia sido extinto, quiseram voltar via lei. Entre outras questões, o Livres participou de uma mobilização da sociedade civil, fizemos bastante barulho. Essa lei não caminhou no Congresso, aí veio o STJ e adotou mesmo assim. Adotou independentemente do que a lei diz, porque eles que decidem o que é lei, né? E já há conversas hoje de que o governo conta com o STF caso o Congresso não aprove a taxação dos super ricos. Ou seja, a subversão do processo democrático com a ajuda do judiciário também está acontecendo, né? Nós temos um cenário de enfraquecimento institucional absoluto em que o governo se vê na possibilidade de criar uma política pública que pode ser criada pelo meio do Congresso Nacional, do Legislativo, de quem deveria cuidar sobre isso, que são os representantes da população, ou o Judiciário, como se fossem alternativas intercambiáveis, e não se houvesse um caminho correto e um caminho não correto. O caminho correto é você apresenta o seu projeto no Congresso Nacional e o Congresso Nacional analisa ou não. E você pode depois, o Executivo pode vetar a decisão do Congresso, mas quem legisla é o Legislativo e o governo não pode acreditar que o Judiciário, ou não deveria acreditar, que o Judiciário é uma parte do poder legislativo ou um poder auxiliar para fazer com que suas propostas impopulares no Congresso Nacional sejam adotadas mesmo assim. O Estado brasileiro tenta prometer modos de tornar as contas sustentáveis há algumas décadas, né? A gente teve a lei do teto de gastos, que foi furada e modificada todos os anos, que, vale lembrar, tentava dizer pro pessoal, peraí, gente, calma, em 20 anos a gente vai equilibrar as contas. E aí a gente foi mudando ano a ano, os 20 anos não chegaram. E agora o arcabouço é transformado... O arcabouço não foi cumprido no primeiro ano. Havia a proposta de que fosse... pela previsão, eu acho que em 2024 a gente já zeraria o déficit, né? Aí o governo começou a falar em bandas. Então, no lugar do déficit zero ser a meta, era... Não, zero é o centro da meta. Aí tem a banda que pode ser... Entendi. 0,5% para cima, 0,5% para baixo. E aí... Enfim, nós substituímos o teto de gasto pelo arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal... o teto de gastos foi desmoralizado e desmontado com iniciativa desse governo, que propôs o arcabouço fiscal, que foi desmoralizado pelo governo, e agora nós temos um teto de gasto, uma corte de gastos, que também foi desmoralizado pelo próprio governo. E o nosso conselheiro Samuel Pessoa trouxe um ponto que eu acho essencial para a gente entender por que tudo isso foi tão mal recebido. Porque parte do pacote do ministro Haddad para dar sustentabilidade e confiança para as medidas é dizer que, olha, não, a gente vai também criar uma regra que a partir de agora, se houver déficit, fica proibido dar uma prorrogação ou criar um novo subsídio, um novo corte tributário. Só que, ao mesmo tempo, o governo anunciou a mudança do imposto de renda que traz um corte tributário para 80% dos contribuintes que pagam, que poderiam ser atingidos pelo imposto de renda. Ou seja, a regra que ele está trazendo para ser uma espécie de seguro, caso a gente não cumpra, caso tenha déficit, vai ter isso. Aí a gente tem déficit hoje, ele já está descumprindo a regra que ele mesmo está propondo. No dia que ele propõe a regra, ele já está descumprindo a regra. E pense que nós ainda temos 2 anos de governo.
talvez, eu tô pensando aqui, se a credibilidade do governo pode se recuperar. Eu temo que o governo Lula tenha acabado depois do dia de ontem, porque a credibilidade que já era muito difícil para o governo Lula, o ministro Fernando Haddad, a sua principal tarefa nos últimos 2 anos foi tentar trazer alguma credibilidade para uma agenda não muito desastrosa na economia e tentar vender essa ideia para a sociedade. E é possível que depois do que aconteceu ontem, esse barco tenha deixado o porto e que a credibilidade não volte mais. E aí nós operaremos pelos próximos 2 anos numa situação em que o presidente Lula aumentará a voz contra o mercado, talvez dobre a aposta em opções populistas, talvez dobre a aposta em declarações que colocará a sociedade e o mercado financeiro em campos opostos, apostará numa narrativa que apostou à época do mensalão e da crise do subprime dos Estados Unidos, de que a crise era coisa dos brancos de olho azul e que o Brasil, no Brasil, seria apenas uma marolinha. Nós acabamos, no meio da década seguinte, tendo a maior recessão da nossa história, e me parece que será muito mais difícil, depois dos últimos acontecimentos, que o governo recupere qualquer credibilidade em termos do controle orçamentário. Destruiu o teto de gastos, o arcabouço fiscal não cumpriu a sua meta no primeiro ano, não cumprirá no segundo ano, e nós tivemos um pacote de cortes de gastos que foi obscurecido pela desistência de uma parte bastante significativa da receita do governo. Então, vai ser muito difícil que o governo recupere essa credibilidade no curto prazo. Bom, seguiremos acompanhando essa história e participando dos próximos capítulos, porque um dos principais projetos do Livres para este e para os próximos anos é a revisão de gastos, é o tentar transformar essa conversa no Brasil em uma conversa que seja mais racional, que a gente consiga olhar para as ineficiências dos gastos públicos e, quem sabe, um dia fazer com que o governo se torne mais racional na forma como usa o dinheiro do pagador de imposto. Então, fica o convite mais uma vez, se você acha isso importante, seja um associado do Livres. Ajude-nos nesse trabalho, e acho que o nosso papel enquanto cidadãos não é só rezar, né? Mas tentar contribuir para a existência ou surgimento de alternativas a essa doideira que nós temos, seja dos golpistas, seja dos negacionistas da ciência econômica. Esta semana, para falar de coisas boas, nós tivemos 2 iniciativas que valem destaque. Em Curitiba, a nossa querida líder Livres, Amália Tortato, Grande vereadora Amália, foi anunciada como a nova secretária de Desenvolvimento Humano da capital paranaense a partir do ano que vem. Vai fazer um trabalho importante pelas políticas públicas de emancipação daqueles que mais precisam e contará certamente com todo o nosso apoio aqui, né, Mário? A Amália, vereadora reeleita, membro do Livres há bastante tempo, é uma alegria imensa. A Amália não apenas teve o seu trabalho reconhecido pelos eleitores quando se candidatou à reeleição, mas que tem a sua figura representativa de uma parcela da sociedade reconhecida pelo prefeito eleito como parte do seu gabinete, parte do seu hall de secretários. É uma alegria bastante grande para todos nós aqui no Livres. Vale dizer que a Amália mais do que dobrou a votação dela de Exatamente. 2020 para 2024, saindo de 3.092 para 6.206 votos. Um orgulho e uma felicidade grande para a gente. Esperamos que temos muita confiança de que fará um belíssimo trabalho à frente da secretaria. Além de muito competente, a gente boníssima, Amália. É isso. Em Brasília, o Livres participou
do lançamento da Conferência Nacional da Liberdade Econômica, onde também houve o lançamento de uma carta aberta em defesa da reforma administrativa, iniciativa que foi capitaneada pela FEComércio, com o Instituto do Livre Mercado, com a Frente Parlamentar do Livre Mercado, né? E estivemos lá representados pelo Líder Livres, LGM. Luiz Guilherme esteve lá, gravou um vídeo para as nossas redes contando como tem sido a conferência. A conferência ainda está acontecendo nesse momento que a gente grava o Livrescast. E é importante, a carta, nós somos signatários da carta aberta em favor da reforma administrativa, e são temas que valem muito ser discutidos, principalmente em Brasília, né, com a presença de deputados, com pessoas que realmente possam fazer a diferença. A gente gosta muito do debate intelectual, a gente gosta muito da formulação de ideias que levam a melhores políticas públicas, mas a gente gosta também de levar essas ideias ao Congresso Nacional, a Brasília, ao centro das tomadas de decisão. Então é muito legal ser representado lá pelo nosso líder, a LGM, e continuaremos nessa mobilização pela reforma administrativa que já vem de muitos anos. Exato, uma pauta muito importante para o Livres desde há vários anos. Né? Pelo menos desde 2019, né? Quando a legislatura passada tomou posse, a gente tinha alguns membros muito ativos, como o Thiago Mitrô, muito ativo nessa pauta, então a gente acompanhou bastante de perto, já tem uns 5 anos que a gente acompanha a pauta. É isso. É isso? Vamos passar a régua? Vamos. Obrigado a você que suportou essa turnê por problemas do Brasil de quase 1 hora. A gente espera que você continue conosco, ouvindo o podcast, e continue conosco na tentativa de mudar essa realidade. Né? Um Brasil sem golpismo e sem irresponsabilidade fiscal é possível. Venha construí-lo conosco aqui no Livres. Ajude o nosso trabalho, seja um associado Livres, ou apenas nos acompanhe nas redes, siga esse podcast, dê um like, deixa no o joinha vídeo, aí, assine o nosso canal, ajude a propagação das ideias de liberdade pelo Brasil. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.